Bom dia a todos. Todo mundo me confirma aí. Tá conseguindo ver a tela do Word com as questões? Tá conseguindo escutar meu áudio certinho? Me dê um retorno aí sobre a qualidade do áudio, da imagem. Tá projetando direitinho o Word? Como é que tá? Tudo certo? Podemos começar então? Sim? Então aqui hoje eu tive algum problema com a webcam. Minha imagem não vai sair, tá? Hoje vai ser só por áudio, certo? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio e perguntar também, porque às vezes eu sei que dá preguiça de digitar tudo do jeitinho que você quer perguntar. Então, se durante alguma questão você não entendeu alguma alternativa, você ainda está com dúvida, abre o áudio e pergunta, professor, olha, essa letra C aí eu não entendi ainda, por que isso acontece assim, assim, assado? Tá certo? Não se acanhe, não. Não fique com dúvida para levar para casa, não. Então, se tem alguma dúvida, ou pergunta por mensagem, ou pergunta por áudio, tá certo? Para ficar mais fácil aí. Mais gente chegando. E aí? Questão 1. O que é que vocês marcaram aí? O que é que vocês marcaram como sendo correto da questão 1? Quero ouvir a opinião de todo mundo aí. Pode ser pelo chat, pode ser pelo áudio. Qual foi a alternativa que vocês encontraram como sendo a certa da questão 1? Lembrando, não tem importância errar, tá bom? O ruim é só não tentar fazer a atividade. Errar, a gente vai errar várias vezes até acertar. O problema é quando a gente não tenta fazer. Então, se errou, tá tudo bem. E aí, qual é a alternativa que vocês marcaram? Teve gente que marcou A, já tô vendo ali, C. Gostei que já tem opiniões diferentes. Temos outra A, C. Que mais? Só temos A e C. Ninguém marcou alguma outra opção. A maioria é A e C, né? O que mais se repete ali é A e C. Ao que parece, não tivemos mais nenhuma outra opção como B, D ou E. Então, estamos aqui divididos entre A e C, bem próximos da quantidade, e o A ganhando um pouquinho a mais ali. Então, bora lá. Os gregos conheciam o fenômeno da atração entre os corpos, mais especificamente a atração que certas pedras exerciam sobre o ferro. Essas pedras eram comuns em locais chamados de magnésia e, por isso, foram chamadas de magnetitas, que são os ímãs naturais. Lembra que as magnetitas são os ímãs naturais? Com relação ao magnetismo, pode-se afirmar, letra A, o polo de uma agulha magnética que aponta para o norte geográfico é o polo sul da agulha. O polo de uma agulha magnética que aponta para o norte geográfico é o polo sul da agulha. Eu consideraria essa como verdadeira. Não estou vendo nenhum erro nela, não. Porém, a letra C, a magnetita é um ímã natural, eu também marcaria como verdadeira. Então, se essa questão fosse de vestibular, ela deveria ser anulada ou deveria ser aceita as duas opções. Deixa eu ver a B, D e E. B. O processo de imantação são dois, por atrito e contato. Tem atrito, contato e tem aquele que a gente utiliza de eletricidade, né, para poder fornecer magnetismo aos corpos, que é o eletromagnetismo, né? Então são três, por atrito, por contato e também tem por eletroímã, né? Então não pode ser letra B. Letra D. A região do espaço onde atua a atração de um ímã é chamado de campo polar. Não, é chamado de campo magnético. Agora tem aquelas regiões onde o campo magnético é mais forte, que é chamado de polo. O polo é a região onde o campo magnético é mais forte. Porém,
A região em volta onde atua o magnetismo é chamado de campo magnético. Letra E. Ao se aproximar o polo sul de um ímã à extremidade de uma barra de ferro inicialmente neutra, esta extremidade torna-se um polo sul. Se fosse um outro polo sul, ele iria repelir, né? E não atrair. Então, essa outra extremidade não se torna um polo sul, né? Ela se torna um polo norte. Então, tanto a A quanto a C, eu não vejo erro nela, tá? Eu marcaria tanto uma quanto a outra. Porque a C diz que a magnetita é um ímã natural, tá verdadeiro? Porque lembra que nós temos ímãs naturais e ímãs artificiais. E a letra A diz o polo de uma agulha magnética que aponta para o norte geográfico da Terra é o polo sul da agulha. Porque lembra que a Terra é como se fosse um gigantesco ímã. Só que quando a gente fala que é o polo norte da Terra, para a agulha apontar ali para o norte, é porque aquela parte da agulha, na verdade, é o sul, né? Alguma dúvida nessa, gente? Ah, não, gente, desculpa. Desculpa, tá? Erro meu aqui. Eu li agora de novo aqui a letra A. Eu percebi agora porque a letra A, ela é falsa. Desculpa. É só a letra C. É porque a letra A, ela fala assim, ó. Ponto para o norte geográfico é o norte da agulha. Só que o norte geográfico que é o sul magnético. Agora eu entendi qual foi o erro da questão. Vou repetir. Ele fala assim, ó. O polo de uma agulha que aponta para o norte da Terra é o sul da agulha. Não. O que aponta para o norte da Terra é o norte da agulha. Agora, o norte da Terra, que é o sul magnético. Mas o da agulha não muda. O que a agulha muda lá não é a região norte-sul. O que muda o nome da região norte-sul é o norte geográfico da Terra, que corresponde ao sul magnético da Terra. Não é da agulha que muda. Desculpem, tá? Eu estava lendo a questão de maneira errada. Eu estava interpretando de maneira errada. Então, perdoe-me, essa questão não tem duas respostas. Essa questão só tem uma única resposta, que é a letra C. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu meu erro e percebeu o que eu estou falando agora? Deixa eu abrir aquele slide aqui, que eu acho que fica mais fácil ainda se eu projetar o slide da aula passada para vocês. Tá dando para ver aí o slide? Me digam, por favor. Tá dando para ver os slides? Não? E agora? Projetei de novo. Continua a lista? Vou tentar projetar de novo, então. Agora foi? Então, ó, lembra aqui, ó, a agulha aponta para o norte, que é o norte geográfico. Polo norte geográfico. O que muda de nome é que esse polo norte geográfico é chamado de polo sul magnético. Então, o norte geográfico, com relação ao ímã, é o norte, é o sul magnético. Por isso que a bússola conta aponta para o norte, que é o norte geográfico da Terra, ela foi atraída pelo sul magnético. Eu confundi os nomes ali na hora, tá certo? Então a letra A não é verdadeira. A única verdadeira é a letra C. Eu posso passar para a próxima questão? Beleza. Então, deixa eu projetar de novo aqui. Aliás, ao invés de ficar toda hora indo e indo na projeção, deixa eu ver se eu consigo copiar todas as questões dentro do PowerPoint, que aí eu não preciso ficar toda hora indo e voltando, né? Pensei nisso aqui agora.
Deixa eu ver se dá certo fazer o que eu quero fazer. Vamos ver aqui. Se der certo, vai ser melhor por conta que eu não preciso ficar toda hora indo e voltando. Vixe, não deu não. Ficou tudo bagunçado. Mas eu sei o que eu posso fazer. Eu posso pegar de uma em uma. Como não são muitas questões, não vai ser tão trabalhoso, não. Só não vou formatar para a gente não perder tempo. Estão dando para ver a questão 2? Me diga, por favor. Tá dando para ver a questão 2? Dá? Pronto. Então, ao invés de ficar projetando pelo Word, para não ter que ficar toda hora indo e vindo do PowerPoint para o Word, PowerPoint, do Word para o PowerPoint, vai demorar muito, vou projetar tudo sempre no PowerPoint. Vamos lá, e na 2? O que é que vocês marcaram com a opção correta da 2 aí? Qual foi a opção que vocês entenderam ser a correta da questão número 2? Me diga aí. Letra C, letra A, letra C, letra C. Achei fácil. Tive dificuldade na de eletrodinâmica. A de eletrodinâmica, Samara, como de assunto passado, eu não vou corrigir hoje, tá? E essa daqui é mais fácil, sim, porque ela é teórica, né? A outra lá, ela tem mais cálculo, né? Então, ela se torna realmente mais difícil, porque no magnetismo, por enquanto, a gente ainda não chegou na parte dos cálculos, né? A gente só está na parte ainda teórica, tá certo? Então, de novo, temos C e A. Vamos lá. Questão 2 diz: das afirmativas abaixo, qual é a verdadeira, né? Para a gente marcar quais são as verdadeiras. 1. As linhas de indução orientam-se do Polo Norte para o Polo Sul. Essa é verdadeira, né? Essa daqui, ela é verdadeira. Ela vai do Polo Norte ao Polo Sul. Ó. Deixa eu voltar aqui para você, para te lembrar. Ó, ela sai do norte para o sul. Cadê? Tinha outra imagem que estava melhor do que essa. Aqui. Ó, ela vai do norte em direção ao sul. Dentro do ímã é que ela vai do sul para o norte. Mas quando a gente fala das linhas de indução, a gente está falando fora do ímã, geralmente. Então, tá verdadeiro. Polos magnéticos de mesmo nome se atraem e de nomes contrários se repelem. É ao contrário, né? De mesmo nome que se repele e de nomes contrários que se atrai. A 3. É impossível separar os polos de um ímã. Sim, é impossível. Não existe monopolo magnético. Lembra? Todo ímã tem um polo norte, todo ímã tem um polo sul ao mesmo tempo. Não tem como ter só um ou só outro. Então, a resposta correta, como a maioria das pessoas falaram, é letra C. Alguma dúvida nessa questão 2? Tranquilo. O pessoal que marcou letra A entendeu por que está errado a letra A? Se você marcar a letra A, você está dizendo que só a 1 é verdadeira. Só que a 3 também é verdadeira, porque não tem como ter o monopolo magnético. Todo ímã, ele existe o polo norte e o polo sul ao mesmo tempo. Certinho? Posso avançar? Se tiverem dúvida, me fala. Se vocês não tiverem dúvida, vou achar que está todo mundo entendendo e que eu posso continuar avançando, tá certo? Vamos lá. Dois ímãs se atraem quando colocados na posição indicada no esquema a seguir. Faltou o esquema. Cadê o esquema? Show. Copiar o esquema aqui.
Pera aí, que a gente tá fazendo tudo ao vivo. Eu não imaginei que fosse ruim fazer pelo Word, imaginei que dava para fazer pelo Word e pelo PowerPoint ao mesmo tempo, mas não dá. Teria sido melhor se eu tivesse colocado tudo já no PowerPoint, mas eu não tinha colocado. Então vamos lá. Dois ímãs se atraem quando colocados na posição indicada no esquema a seguir. Então, nesse esquema aí, eles estão se atraindo. Qual é a opção que vocês marcaram como sendo a verdadeira aí? Me digam aí. Na questão 3, qual a opção vocês marcaram como sendo a verdadeira? Letra E, que mais? Essa eu não entendi. Letra E, normal. Vai ter algumas que vocês não vão entender. Mas sempre tenta escolher uma, viu, Maria? Mesmo que você não tenha 100% de certeza, porque, assim, na hora do Enem, do vestibular, a gente vai ter que escolher uma, né? Não tem jeito. Então, mesmo que tenha com dúvida, nunca deixe assim marcar quando for uma questão teórica, por conta que, né, não faz muito sentido, porque em uma prova, no Enem, como você não perde ponto por ter marcado a errada, não é bom que você deixe assim, nada em branco, né? Mesmo que você não tenha 100% de certeza, mesmo que você fique em dúvida entre duas, é bom que você escolha uma das duas, né? Então, dessa vez não tivemos dúvida, né? Dessa vez todas as pessoas que estão respondendo aqui no chat marcaram letra E. Então, vamos ver se é a letra E mesmo? Considere as afirmações. 1. Os polos X e Y podem ser ambos norte. Não, né? Porque se ambos fossem norte, eles não iam se atrair, como a questão falou. Eles iriam se repelir. Então, tá falso, né? Eles não podem ser ambos polos norte. Ele tem que ser um dos dois o norte, o outro o sul. Não tem como eles ser ambos o mesmo polo, porque se fosse o mesmo nome, eles não iam se atrair, eles iriam se repelir. 2. Os polos X e Y podem ser ambos polos sul, pelo mesmo motivo que não pode ser A1, também não pode ser A2, porque polo sul perto de polo sul se repele. Os polos X e Y podem ser, respectivamente, norte e sul. Pode. Se tivesse uma opção sul e norte, também seria verdadeiro. Então, realmente, a única verdadeira é a 3. Então, a resposta correta é letra E. Alguma dúvida, gente, do porquê o E é a resposta correta? Dessa vez, acho que não, né? Dessa vez foi a questão que vocês mais todos botaram a mesma opção, né? É. Só teve uma pessoa que falou ali que não entendeu, mas a maioria colocou letra E. Gente, sejam sinceros na resposta, tá? Se você colocou alguma outra, mas só porque todo mundo tá colocando letra E, não precisa você colocar necessariamente letra E, não, tá? Não fica fingindo que você marcou alguma só para poder bater junto com a de todo mundo, não, tá bom? Vamos lá. Questão de número 4. O que é que vocês marcaram como sendo a correta aí da questão de número 4? O que é que vocês marcaram como sendo a correta? A, B, C, A, C. Dessa vez está bem dividido, né? Tem A, tem B, tem C. Essa, então, gerou dúvida, né? Essa 4 aí não foi unanimidade, como foi a questão de número 3, né? C, C, A. Tem mais gente falando ali. Essa, pelo visto, por enquanto, foi a questão que mais está gerando dúvida, né? Alguém mais gostaria de dar opinião? Não? Então vamos lá. A Terra é considerada um gigantesco imã. Sim, isso é verdadeiro. Que tem as seguintes características. Letra A. O polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico. Beleza, até aí tudo bem. Professor, ele falou que está próximo. Não deveria ser que é igual, não? Lembra quando eu falei para vocês na aula passada que, existe uma diferença de 11,3 graus entre o polo sul magnético e o polo norte geográfico, ou o polo sul geográfico e o polo norte magnético? Eles não são exatamente no mesmo ponto, mas eles são próximos um do outro. Então a gente costuma dizer
que o polo norte geográfico, ele coincide aproximadamente com o polo sul magnético. Então, até aqui, tudo bem, tá verdadeiro. Continuando a frase A. E o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Então, a letra A, a princípio, eu não encontrei falhas. Mas bora ler as outras. Por quê? Porque pode ter alguma questão que seja errada, ou pode ser que a gente esteja só se atrapalhando na hora da leitura. E aí, como é que a gente vai perceber isso, que a gente está se atrapalhando? Lendo as outras. Letra B. O polo norte geográfico está exatamente no polo sul magnético. O que atrapalha aqui essa letra B é a palavra exatamente. Lembra que tem aquela diferença de 11 graus aproximadamente? Então não é exatamente, é próximo. Então a letra B é errada. Letra C. O polo norte geográfico está exatamente no polo norte magnético. Agora aqui já está errado por dois motivos. A letra C é pior do que a letra B. Porque a letra B só tem de errado a palavra exatamente. Só que a letra C tem de errado a palavra exatamente e tem errado porque está falando que o norte geográfico corresponde ao norte magnético. E lembra lá, ó, vou voltar de novo no slide. Vou voltar de novo aqui no slide, ó. Lembra aqui, ó, que o polo norte da Terra geográfico, ele é aproximadamente o polo sul magnético, né? Não é norte com norte. Lembra disso? Então, essa aí está falsa. Continuando. Letra D. O polo norte magnético está próximo do polo norte geográfico? Não. Aí a palavra próximo está certo, mas a questão é que o norte magnético corresponde ao sul geográfico. Letra E. O polo norte geográfico está defasado de um ângulo de 45 graus do polo sul magnético. Não é 45 graus, né? É 11 graus aproximadamente. Se tivesse 12 graus aí, até dava para aceitar, porque 12 para 11 é próximo, agora 45 está bem distante. Então acertou as pessoas que marcaram A. Quem marcou C, B, conseguiram entender por que a sua C e B não poderia ser? A questão do exatamente. Percebe que mesmo o assunto sendo fácil, tem algumas questões que a gente erra, né? Porque é normal. Tudo que a gente está aprendendo no início, a gente não vai dominar. O assunto realmente, esse iníciozinho de magnetismo, ele não é difícil, né? Porque ele é bem teórico, bem tranquilo. Mas ainda assim vai ter uma ou outra questão que a gente vai errar e é normal, porque só erra quem está tentando aprender. Quem não está tentando aprender, gente, quem só espera o professor fazer, nunca vai errar. Vai errar no dia da prova. E errar no dia da prova, de uma avaliação, de um Enem, eu acho que é sempre pior, né? É melhor errar agora do que errar nesses momentos, né? Então, eu não vejo sentido nessas pessoas que não fazem atividade e deixa para ver só o que eu estou marcando. Tem que tentar fazer a atividade. Questão 5. E aí? O que é que vocês marcaram como sendo verdadeiro na questão de número 5? Letra B, letra A, já gostei, que tivemos opções diferentes, significa dizer que vocês não copiaram um do outro. Letra A está vencendo, temos mais letras A ali. Letra E, olha, já temos outra também, gostei. Então temos letra B, letra A, letra A, letra A, letra A, letra E, letra A. Letra A está ganhando, mas temos ali também letra B e letra E. Mais alguém gostaria de omitir a opinião antes de eu falar qual é a resposta? Não, todo mundo já foi contemplado aí? Então vamos lá. Sabe-se que a Terra apresenta propriedades magnéticas, comportando-se como um imenso ímã. Próximo ao polo, tracinho, geográfico da Terra, existe um polo, tracinho, magnético, que atrai o polo, tracinho, da bússola, da agulha da bússola. Então, bora lá. Vamos tentar. Letra A. Próximo ao polo norte geográfico,
existe um polo sul magnético que atrai o polo norte da agulha. Então, a letra A eu considero como sendo verdadeira. Mas bora ver a B e bora ver a E, que foram outras opções que a galera também marcou. Letra B. Próximo ao polo norte geográfico da Terra, existe um polo norte magnético? Não, né? Porque o norte geográfico, ele está próximo do sul magnético, né? Então a letra B, que foi uma outra opção que marcaram, não pode. Bora ver a letra E, que foi a outra opção. Próximo ao polo norte geográfico da Terra, existe um polo positivo? Então, com relação a campo magnético, não existe campo magnético positivo ou negativo. Vocês devem ter se confundido um pouquinho com questão de cargas elétricas. Cargas elétricas é que existem carga elétrica positiva, que são os prótons, ou cargas elétricas negativas, que são os elétrons. Quando um corpo tem mais prótons do que elétrons, ele é considerado positivamente carregado. Quando o corpo tem mais elétrons do que prótons, ele é considerado negativamente carregado. Então, houve uma confusão aí entre campo magnético e campo elétrico. Tá? No campo elétrico é que tem carga positiva, carga negativa. No campo magnético não existe isso de positivo e negativo. No campo magnético, o que existe é polo sul, campo sul, polo norte, tá certo? Ou sul ou norte, mas não existe positivo ou negativo. Então não pode ser letra E. Vocês entenderam então por que a letra A? A galera que marcou B e E conseguiram entender qual foi o seu erro, mas não se preocupem em ter errado, tá bom? Como sempre digo, só erra quem no futuro vai acertar. Quem não faz atividade não está errando, mas também não está ganhando nada, né? Porque quando a gente erra, é que a gente ganha conhecimento, né? Ninguém aqui aprendeu a andar de bicicleta sem cair, né? Se você nunca caiu de bicicleta, é porque você nunca tentou andar de bicicleta. Porque se você tivesse tentado andar, você com certeza iria cair, né? Então, não se preocupem, tem errado. Errar, tranquilo. Questão 6. O que é que vocês marcaram como sendo a correta aí da questão de número 6? Letra B, letra E, que mais? Temos B de novo, temos E de novo. Olha, tá bem dividido dessa vez. Tá bem ali, né? B e E são as que mais estão saindo. Quem mais? Só B e E como opções mesmo? Mais alguém marcou alguma outra opção além da letra B e além da letra E? Posso sim, Thaís. Eu posto lá no grupo dos... eu não digo nenhum slide, eu vou postar só o gabarito, tá certo? Questão 1, letra A, questão 2, letra B, que é mais fácil para mim. Aí eu posto lá no grupo da gente do WhatsApp dos líderes, e os líderes postam no WhatsApp, que é mais fácil do que eu botar no do Google, tá certo? Para mim é mais rápido botar lá. Você tem acesso ao grupo pelos líderes? As informações que os líderes dão? Porque para mim é mais fácil do que pelo Google. Ok? Então temos letra B e letra E. Vamos lá. São dadas 3 barras de metal aparentemente idênticas: AB, CD, EF. Sabe-se que elas podem ou não estarem imantadas. Imantadas é serem magnetizadas, tá? Elas podem ou não serem magnetizadas. Imantadas significa dizer que elas estão ou não magnetizadas, tá? Não, Thaís, não é nesse grupo que você tem que estar. Você tem que estar recebendo a informação do líder, tá? No grupo da sala, porque eu coloco no grupo do líder e o líder repassa para o grupo da sala. Não é necessário você estar dentro do grupo. É necessário só que seu líder esteja enviando as informações para o grupo da sala de vocês do WhatsApp. Tá certo? Não é necessário você estar no grupo, não, porque o grupo são poucas pessoas realmente, para não virar um grupão e ser mais difícil a comunicação, tá? Então, vamos lá.
Continuando. A extremidade A atrai as extremidades C e D. Então, ele está falando que a parte A, ela atrai a parte C e atrai também a parte D. Opa, para a extremidade A atrair as duas partes, vocês concordam comigo que a barra CD ela tem que estar inicialmente desmagnetizada? Porque se a barra CD ela tivesse magnetizada, a extremidade A só poderia atrair o C ou o D, porque o outro lado, que deveria ser o mesmo polo, ela iria repetir. Então, percebem que, nesse caso, para a extremidade A atrair tanto a C quanto a D, é porque a barra CD ela está desmagnetizada no início. Ela é só uma barra de ferro, por exemplo, próximo de um ímã. Aí, quando você bota uma barra de ferro próximo do polo sul do ímã, atrai. E quando você bota a barra de ferro próximo do polo norte do ímã, também atrai, porque a barra de ferro ela não está magnetizada. Então, já sabemos com certeza que a barra CD ela está desmagnetizada, tá certo? Continuando. A extremidade B atrai as extremidades C e D. Então, a mesma coisa que a gente já falou. Para o B atrair tanto C quanto D, é porque a barra CD ela está desmagnetizada. E a extremidade A atrai as extremidades E. Então, o A atrai o E. Então, o A e o E se atraem, porém, ele repele o F. Para ele repelir o F, é porque o A e o F têm polos iguais, né? É porque o A e o F são polos, os dois norte, ou são os dois sul. Com isso, a gente percebe, então, que a barra EF é uma barra que está magnetizada. Continuou na questão depois que a gente perceber isso. Conclui-se que, letra A extremidade F atrai a extremidade C e repele a extremidade B. Falso. Por que falso, Belis? Porque se o F atraiu o C, o F também atrai o D. Porque CD está desmagnetizado. É só uma barra de metal mesmo. Aí ele atrai os dois lados. A barra AB não está imantada, ou seja, não está magnetizada. Falso. A barra AB está sim magnetizada. Tanto que ela repele o lado F, atrai o lado E. Quem está desmagnetizado é a barra CD. Letra C. A barra CD está imantada, ou seja, está magnetizada. Falso. A barra CD ela está desmagnetizada. Letra D. A extremidade E repele as extremidades A e B. Falso, né? Porque ele já falou na questão, inclusive, que a extremidade E atrai a extremidade A. Ela repeleria a B, né? Que é o lado que está do outro lado lá oposto. Então, a verdadeira realmente é letra E. A extremidade E atrai C e D, porque a barra C e D está desmagnetizada. Então, como a extremidade E é um ímã, ela vai atrair tanto a parte C quanto a parte D, pois está desmagnetizado. Vocês entenderam porque a questão de número 6 é letra E e não a letra B, como vocês marcaram aí? Me digam aí se ainda tem alguma dúvida nessa questão 6. Todo mundo entendeu como faz? Algumas pessoas erraram, mas tudo bem, né? O importante é vocês terem entendido como faz a questão. Vamos para a próxima, para 7. Na 7, o que é que vocês marcaram
como sendo verdadeiro na 7? O que é que vocês marcaram como sendo verdadeiro na questão 7? Letra A, letra A, letra A. Que mais? Alguém marcou alguma outra letra diferente? Letra A também. Essas 7, então, parece não ter gerado dúvida, né? Letra A, a maioria das pessoas aqui estão... Ah, não, ali. Teve uma pessoa que marcou letra B. Gostei, porque senão fica parecendo que todo mundo está copiando, né? E eu sei que nem todo mundo acerta as questões, por mais fáceis que possa ser uma questão para um, às vezes não é fácil para outra pessoa. Então, como todo mundo marca a mesma, das duas, uma. Ou tá todo mundo entendendo o assunto realmente, ou tá alguém fazendo atividade e os outros estão copiando. Então, vamos lá. Temos aí letra A e B. Alguma outra opção, galera? Ou ficamos aqui entre letra A e B mesmo? Ficamos na letra A e letra B, né? A figura 1 representa um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, polo norte e polo sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura 2. Colocado lado a lado os 2 pedaços extremos, como indicados na figura 3, é correto afirmar que, lembre-se que um ímã nunca vai existir separadamente polo norte e polo sul. Todo ímã, quando se quebra ele vai formar outro polo norte e outro polo sul dentro daquele ímã. Não existe monopolo magnético. Ó. Lembra que tinha um slide sobre isso? Deixa eu voltar aqui para você, ó. Cadê o slide? Aqui, ó. Você tem um ímã grandão, você quebra, forma 2 ímãs pequenininhos, quebra, forma 2 ímãs pequenininhos. Não existe monopolo magnético. Todos os ímãs, eles só existem sempre com um polo norte e um polo sul. Não tem como se separar todo um ímã em um polo norte ou todo um ímã em um polo sul. É impossível. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu pego esse ímã, quebrei ele em 3 partes, e aqui tem um norte, então é porque esse A é um sul. Se aqui eu quebrei esse ímã, e aqui já tem um sul, então é porque esse B tem que ser um norte. Então, eu já sei que esse B aqui é um norte, e eu já sei que esse A aqui é um sul. Quando eu colocar, conforme a figura 3 aqui, ó, eu tenho norte próximo de norte. O que vai acontecer? Norte próximo de norte, norte próximo de norte vai repelir. E embaixo, ó, eu tenho a extremidade A, que é sul, próximo de outra extremidade sul. Também vai repelir. Vamos agora procurar as opções corretas. Letra A. Se, assim, ele pergunta, né? É correto afirmar que eles se atrairão, pois o polo A é norte. O polo A é norte? Não, né? O polo A é sul. Então, a A já está falsa. Letra B. Se atrairão, pois o A é polo sul e B é polo norte. Realmente o A é sul e realmente o B é norte. Mas eles não se atraem, né? Eles se repelem. Por quê? Porque, beleza, eles se repelem porque ficou norte, sul e aqui ficou norte, sul. Aqui, né, é a parte A e aqui é a parte B. E norte perto de norte e sul perto de sul, ele não se atrai, né? Eles se repelem. Letra C. Não serão atraídos nem repelidos. Falso, né? Eles serão repelidos. Letra D. Se repelem, pois A é polo norte. Já tá falso, né? Não precisa nem continuar, né? Porque A não é norte. A é sul. Letra E. Se repelem, pois A é polo sul, certo? E B é polo norte. Então, a verdadeira da questão 7 não é letra A, como a maioria de vocês marcaram. A verdadeira da questão 7 é letra E. Quem errou, entendeu por que errou? Quem errou aí? Porque ninguém marcou letra E, né? Essa foi a primeira questão que ninguém acertou, né? A maioria marcou A ou B, ninguém marcou letra E, que era a verdadeira. Então, essa, por enquanto, está sendo a mais difícil para vocês. Mas as pessoas que erraram, vocês entenderam porque vocês erraram?
Eu fiquei em dúvida entre a letra D e a letra E. Mas como vocês não falam, para mim todo mundo marcou A ou B, né? Tem que dar opinião, Yasmin. Para mim todo mundo tinha marcado ali ou A ou B, né? Porque eu perguntei, não teve outras opções, então na minha cabeça não teve ninguém que acertou, né? Porque até então ninguém tinha emitido a opinião que ficou com dúvida ali da letra E. Então por isso que é importante a gente dar a nossa opinião, porque fica parecendo que todos erraram a questão e não necessariamente todos erraram a questão, né? Mas o importante é vocês agora terem entendido. Vamos lá para a questão de número 8. Vamos lá para a questão de número 8. O que é que vocês marcaram como sendo verdadeira da questão de número 8 aí? E aí, o que é que vocês marcaram como sendo verdadeiro da questão 8? Deixa eu ver aqui. Letra E, letra B, letra E, letra D. Temos então E, B, D, A. Tem outra D, tem outra E. Eita, que essa aqui tá bem. Só não tem por enquanto letra. Tem A, tem. Só não teve letra C. A letra C foi a única que não saiu, mas teve A, teve B, teve D, teve E. Essa foi a que mais pessoas marcaram diferente, né? Essa aí seria a que mais teríamos respostas possíveis por enquanto, porque a única resposta que não saiu, que todos vocês consideram como sendo falsa, é a letra C. Todas as outras tem um grupinho aí, tem alguma quantidade de pessoas que marcaram alguma outra opção. Então, bora lá. Essa parece ter sido, então, junto com a questão 7, difícil, né? Porque muita gente marcou alternativas estranhas. Um ímã em forma de barra tem polaridade norte com a letra N e sul com a letra S. É fixado numa mesa horizontal. Outro ímã semelhante, mas com polaridade desconhecida, indicados pela letra A e T, quando colocado na posição da figura 1, é repelido para a direita. Pronto. Então ele já me deu aqui uma indicação. Ó. Quando colocou aqui, esse ímã foi repelido. Para ele ser repelido, é porque essa parte A aqui, ó, tem que ser a mesma da que foi próximo dele. Então, o A é sul, então o T é norte. Isso aí vocês compreenderam, né? Na hora que vocês leram, tranquilo, né? Então, bora continuar. Quando quebra-se o ímã ao meio, utilizando as duas metades, fazem-se 4 experiências mostradas nas figuras 1, 2, 3 e 4 na parte de baixo, em que as metades são colocadas uma de cada vez próximo do ímã. Então, a gente quebrou esse ímã, ó. A gente chegou aqui, tem um pedacinho quebrado com o lado A aqui e tem um pedacinho quebrado com o lado T aqui. Se aqui é T, aqui é norte. Então, esse lado aqui, ó, tem que ser sul. Se aqui é A, aqui é sul. Então, esse ladinho aqui que está quebradinho tem que ser norte. Porque não existe um ímã que existe só o lado norte ou só o polo sul. Todo ímã tem que ter junto, dentro dele, o polo norte e o polo sul ao mesmo tempo. Uma extremidade vai ser norte, outra extremidade vai ser sul. Nunca vai ter só o norte ou só o sul. Indicado por nada a ausência de atração ou repulsão nas partes testadas, o resultado dessas 4 experiências serão, respectivamente... Então, vamos lá. Eu botei o sul próximo do A, que é outro sul. Então, o primeiro repele. R significa repele. Aí eu botei o sul perto da parte quebrada do A. A parte quebrada do A é norte, então a gente sabe que atrai. Aí eu botei o lado sul perto da parte quebrada do lado T. A parte quebrada do lado T a gente sabe que é sul, então repele. Eu botei o sul perto da parte não quebrada do T. A parte não quebrada do T é norte, então atrai. Então a resposta é repele,
atrai, repele, atrai. Então, vamos procurar. Repele, nada, não. Repele, repele, não. Repele, repele, não. Repele, atrai, repele, atrai. Então, a resposta certa é letra A. Vocês entenderam porque a resposta A é a correta? Vocês entenderam onde vocês estão errando? Tá vendo que, mesmo vocês falando que a lista foi fácil, ainda assim tem dúvidas, porque tudo que a gente vai treinar, assim, na hora da aula, né? Tudo é fácil. Tudo é fácil. Tá vendo? Confunde. Porque na hora que a gente vai tentar sozinho, é que a gente vê, né, a dificuldade que a gente está tendo, não, porque sozinho não tem um professor para ajudar, né? Fazer o desenho, fazer o passo a passo. Lembra sempre quando você quebra um imã, necessariamente tem que ter um norte e um sul. Sempre, sempre, sempre. Em 100% dos casos. Estou sendo claro? Posso passar para 9? Essa 8 aí, mesmo várias pessoas marcando coisas diferentes, vocês entenderam agora qual foi o erro de vocês? Vamos passar, então, para a próxima questão. Vamos para a questão de número... Ué, cadê a figurinha? Deixa eu só ajeitar aqui e desconfigurou um pouquinho. Aí. Agora sim. O que é que vocês marcaram na questão 9? 9, letra A, letra A, letra A. Olha, essa aqui já parece não ter gerado tanta dúvida, né? Essa aqui parece que tem sido mais fácil para vocês. O que mais? Mais alguém marcou alguma outra opção diferente? Mais alguém marcou alguma outra opção diferente? Não, temos letra A ali também de novo. Então essa parece ter sido mais fácil, né? Porque todo mundo marcou a mesma opção. Uma barra imantada. Beliz, o que significa barra imantada? Significa que é uma barra que está magnetizada, que ela tem campo magnético gerando ao redor dela. Continuando. É apoiado na superfície perfeitamente lisa e horizontal. É dividida em 3 pedaços: A, B e C. Se a parte B é cuidadosamente retirada, então a parte A e C. Então vamos lá. Vamos supor que aqui é norte e aqui é sul. Ah, beleza. Eu fiz ao contrário. Eu fiz a parte A sendo sul e a parte C sendo norte. Não tem problema nenhum. Você vai ver que a questão não muda nada. Aí eu peguei e tirei a parte B. Então, ficou um pedaço A, que aqui era norte, então aqui criou um sul nessa parte A, e ficou um pedaço C, onde esse lado direito era sul, então o lado esquerdo de C é norte. Então perceba que A e C, eles vão se atrair. Ô, Belis, e se eu fizesse o contrário, como você falou no desenho ali do lado? Bom, se você fizesse o contrário e tirasse a parte B, não mudaria nada, ó. Aí ficaria essa parte A, onde a esquerda é sul, então a direita é norte, e ficaria essa parte C, onde a direita é norte, então a esquerda é sul. E norte com sul ainda iriam se atrair. Então a resposta correta, como vocês bem disseram aí, é letra A. Essa não gerou dúvida, né? Essa todo mundo aí marcou letra A. Então de parabéns aí. Essa não houve dúvida. Vamos para a questão de número 10. Estamos chegando no final. Estamos chegando já no final. 10. O que é que vocês marcaram como sendo verdadeira da questão 10, por favor? C, D, B. Olha, de novo aqui já estamos tendo várias opções. B, D. Que temos ali mais. Letra A. Só não temos letra E por enquanto, né? A, C, D, B, B, D, B. B e D são os mais frequentes. A e C
Só tem poucas pessoas. Letra E, ninguém, né? Então, sabemos que a letra E, todo mundo considerou como sendo falsa, né? Mas essa aqui já gerou mais dúvida de novo, ó. Acho que só teve, por enquanto, duas questões, né? Que teve unanimidade. Acho que só teve duas ou foi três questões, por enquanto, dessas 10, que todo mundo marcou a mesma, né? Todas as outras, vocês marcaram opções diferentes, né? Isso é bom. Isso significa que vocês não estão copiando a atividade um do outro. São exemplos de objetos que utilizam do princípio do eletroímã. Beleza? Me lembra aí, por favor, o que é o princípio do eletroímã. Deixa eu botar aqui no slide da aula passada para te lembrar. Aqui. O eletroímã é aquele princípio quando você faz corrente elétrica passar por um fio, e quando essa corrente elétrica passa por um fio, ele cria um campo magnético ao seu redor. É o que acontece aqui, ó, nesse prego que foi colocado no meio do ímã, ou no meio do fio. Ô, Belice, e por que coloca esse prego no meio do fio? Só o fio não já serviria, não? Então, a gente coloca esse prego no meio do fio por dois motivos. Primeiro, porque geralmente o fio tem aquela parte de plástico, né? E o plástico ele diminui a magnetização do fio. Não é que deixa de ter, tem ainda, mas o plástico diminui. E segundo, é porque quando você bota um ferro ali no meio, ele aumenta o campo magnético criado por aquele ímã. O eletroímã, ele também, a gente viu outro exemplo na aula passada, né? Ele também é usado em guindastes, né? Então aqui, ó, por essa roda de ferro aqui passa a eletricidade, aí a eletricidade, quando estiver passando, cria o campo magnético. Quando você desliga e deixa de passar a eletricidade, essas partes de ferro aí vão voltar a descer. Ok. Então, vamos lá. São exemplos de objetos que utilizam o princípio do eletroímã. Aqui, essa questão 10 é uma das questões que eu acho mais difícil. Por quê? Porque a questão 10 não depende só de você saber a teoria. A questão 10 depende de você saber do dia a dia como as coisas funcionam. E esse tipo de questão, para mim, pelo menos para mim, são as mais difíceis, porque pressupõe que você conhece o funcionamento de vários instrumentos, vários aparelhos. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, bora lá. Telefone e campainha. Eu costumo fazer essas questões, gente, indo por eliminação, tá? Telefone e campainha. Campainha, eu sei que pode ter, né? Porque quando você aperta ali, passa um pouquinho de eletricidade, então talvez tenha, não sei, eu deixaria aqui em stand-by. Letra B, cafeteira elétrica e campainha, deixaria aqui também em stand-by. Lâmpada incandescente, aqui eu já elimino. Lembra quando a gente estudou no assunto passado que lâmpada incandescente é devido à resistência elétrica dos materiais? Não sei se vocês lembram isso, ó, mas uma lâmpada incandescente é aquela lâmpada que no meio dela tem um resistor, que tem uma resistência elétrica. Quando o elétron passa por ela, atrita, aí atrita ao ponto de ficar tão quente que começa a emitir luz. Então, a letra C eu já posso eliminar. Percebe? Continuando. Micro-ondas e celular. Bom, micro-ondas, ele é através de ondas eletromagnéticas. Não sei se vocês lembram desse assunto também. Existem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A gente viu um pouquinho disso aí no segundo ano. Então, o micro-ondas, ele funciona através da produção de ondas eletromagnéticas, chamado de micro-ondas. Então, eu também descartaria esse daí. Motor elétrico e torradeira. Motor elétrico eu tenho certeza. Motor elétrico, lembra que eu falei no slide da aula passada que tem os carros elétricos produzidos por aquela empresa Tesla, que está muito aí em evidência hoje em dia. Por quê? Porque vai deixar de consumir combustível fóssil, que é petróleo, ou álcool, e começar a usar só eletricidade, que isso para um homem é melhor. Então, eu confesso para vocês que esse tipo de questão eu fico com bastante dúvida, a gente tem que pesquisar. Mas, se eu tivesse que escolher um aqui agora, mesmo não tendo certeza, eu escolheria a letra E. Mas, vou repetir, essa questão 10, eu não tenho certeza. Por que eu não tenho certeza? Porque eu não sei exatamente como funcionam as outras coisas. Mas, por eliminação, eu iria na letra
É. Mas temos que pesquisar sobre cada aparelho desse para podermos ter certeza na resposta. Então, como eu falei para vocês, esse tipo de questão é o tipo de questão que eu considero como sendo questões mais difíceis, porque precisa que você conheça sobre o funcionamento de vários aparelhos. E não é uma coisa que a gente estuda necessariamente na física, a gente estuda a teoria, mas a gente não estuda necessariamente os aparelhos em si. Então, eu também tenho dúvida nesse tipo de questão. Eu, Felipe, marcaria letra E, mas temos que pesquisar a respeito. Então, fica aí como atividade para a próxima aula, pesquisar a respeito desses aparelhos, para a gente ter certeza qual a resposta verdadeira. E aí, na próxima aula, a gente conversa a respeito dessa questão 10. Então, a questão 10, eu não vou dar um gabarito. Por que não? Porque aqui é só no achismo. Eu acho que é a letra E. Ô, Felipe, mas você é professor de física, você não sabe tudo, não? Não, gente. O professor também erra, tá? Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que vocês, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência. Mas também tem coisas que eu fico com dúvida. Como aquela primeira questão lá, que na hora de ler, eu li errado e fiquei com dúvida. Tá? Então, o professor também tem dúvida. E essa questão 10, eu não sei dizer para vocês, agora, sem pesquisar, qual é o gabarito correto. Todos me entenderam com a questão da 10? Então, vamos para 11. O que é que vocês marcaram como sendo verdadeira na questão 11 aí? Aliás, ela não é de verdadeira, né? Ela é de você relacionar a coluna da direita com a coluna da esquerda. Como é que ficou a ordem da coluna de vocês aí? Ficou B, C, D, A? Ficou A, B, C, D, E, F? H? Como é que ficou aí a ordem da questão de vocês? Me digam aí, por favor. C, A, D, E, B. CADEB. Ficou C, A, E, D, B, CADEB. CADEB ali também. CADEB. CADEB está sendo o maior, mas tem outros ali também. Tem o C, A, E, D, B. Mas temos algumas opções aí iguais e algumas opções diferentes. Vamos lá. Magnetita. Magnetita a gente sabe que é ímã natural, né? Então aqui é letra A. Norte. O que é que norte pode significar? Espectro magnético? Não, né? Polo que repele o sul, o norte repele o sul? Não, né? Região do ímã sem atração, os polos? Não, né? O norte, polo norte é a região do ímã que mais atrai, né? Atrai o polo sul. Então aqui embaixo é letra B. Linhas de força. Linhas de força são aquelas regiões do campo magnético, né? Então, as linhas de força é a região do campo magnético. Então, é aqui embaixo, ó. C. Sul é o polo que repele o sul, né? Porque sul repele o sul. E é linha neutra, espectro magnético. Essa é aquela opção que a gente marca porque sobrou, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, antes dessa questão, de uma linha neutra. Para mim, só existe polo norte e polo sul. Acho que essa linha neutra aqui, ele teve algum erro de digitação aí, viu? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de linha neutra, não. Pelo menos não em nenhum livro dos quais eu preparei a nossa aula. Então, ficaria E, A, D, C, B. O E, D, C, B, eu tenho certeza absoluta. A letra E foi a única que sobrou. Como foi o único espaço que sobrou, foi o primeiro. Então, por isso que nós tivemos que colocar no primeiro, tá? Alguma dúvida, gente, do porquê ficou essa? Eu tenho certeza de 4. Só sobra um e só tem um espaço. Então, nós temos que colocar, mesmo que tenha tido ali algum erro de digitação, é o único espaço que sobrou. Tá certo? Ah, não, gente, desculpa. Eu liguei errado ali. Desculpa, eu li errado aí, ó. É por isso que é bom ler com calma. Eu liguei linhas de força como região sem atração.
Eu li sem atração, não li esse sem, eu li com atração. Linhas de força e região com atração, desculpa, eu tô doido. Então, deixa eu refazer aqui, ó. Magnetita é um ímã natural. Deixa eu fazer essas linhas mais bonitinhas. Então, aqui é A. Polo norte é que atrai o polo sul. Então, aqui é B. Linhas de força. Sul é o polo que repele o sul. Então, letra D. Aí, região do ímã sem atração não pode ser linha de força, porque as linhas de força são justamente as linhas que mostram a atração como ela acontece. Então, linhas de força tem que ser o que ele chama aqui de espectro magnético. É a região que mostra o campo magnético. E as linhas neutras é a região sem atração, porque se está neutra, não tem atração. Agora sim, faz sentido. Desculpa, porque quando eu li ali a região do ímã, eu não li sem atração, eu li com atração. Então é K, Deb, como vocês mesmos falaram aí, que a maioria acertou. Então, eu estava doido e vocês estão certos. Vocês acertaram aí. Dessa vez eu que estava me atrapalhando. Alguma dúvida ainda na questão 11? Alguma dúvida ainda na questão 11? Questão 12. Questão 12. Deixa eu botar ela aqui. A questão 12 diz: identifique os processos de imantação. Processos de imantação são aqueles processos pelos quais a gente magnetiza um corpo. E aí, qual é o processo da primeira, da segunda e da terceira figura? Deixa eu voltar no slide aqui dos processos de magnetização, ó. Deixa eu voltar para você aqui para você lembrar. Aqui, ó, tem atrito, tem contato e tem por corrente elétrica. Tem por atrito, por contato e por corrente elétrica. Como é que fica aí as opções da figura 1, 2 e 3 de vocês? Como é que ficou aí? Ninguém fez essa? Essa eu não tive opção ali. Então ninguém fez essa questão de número 12? Gerou dúvida, foi? Que ninguém fez aí? Ou vocês não estão me ouvindo? Caiu? Vocês estão me ouvindo? Me dá aí um ok. Ah, não, peraí. Meu mouse que não estava descendo. Ali, tem a opção. Corrente elétrica, contato, atrito. Corrente elétrica, certo. Contato, não. Essa aqui, perceba que a barra, ó, tem a setinha indicando que ela está se movimentando. Então, é corrente elétrica, atrito. E essa aqui, ó, o prego está parado, está em contato com o ímã. Então, é corrente elétrica, atrito e contato, tá? Corrente elétrica, atrito e contato. Beleza? A galera que ficou com dúvida ou que não fez essa, entendeu? Essa parece ter sido mais difícil para vocês, ao que parece, porque só uma pessoa aí falou uma possível resposta, ainda assim errou. Então, ao que parece, a 12 vocês acharam bem difícil, né? Vou fazer a 14 antes da 13, porque a 14 é menorzinha, tá? A 13 é aquela que é uma cruzadinha, né? Vai ser mais difícil para colocar aqui. Então, vou fazer a 14 primeiro, antes da 13. Ok. O que vocês marcaram na questão 14? Tá meio bagunçado, né?
mas acho que dá para entender aqui. Deixa eu consertar ela aqui. O que é que vocês marcaram na 14? É a penúltima questão de hoje. Depois só tem mais uma. Deixa eu ver quais foram as opções. 14. Letra A, letra D, letra C, letra D, letra C. Alguém mais com alguma outra opção? Ou ficamos nessas aqui mesmo? Letra A, letra D, letra C, letra D, letra C. Quem mais? Alguém mais? Não? Então vamos lá. Considere as afirmações. Determinados minérios de ferro podem atrair pequenos pedaços de ferro. Pode ser que seja verdadeiro, né, gente? Porque lembra que tem os ímãs naturais? Então pode ser que tenha determinados minérios de ferro, né? Que são os ímãs naturais, que atraem sim que atraem pequenos pedaços de ferro. Então a 1, eu diria ser verdadeira. 2. É impossível isolar um dos polos magnéticos de um ímã. Verdadeiro, né? A 2, com certeza absoluta, a 2 é verdadeira. Então tudo que não tiver a 2, a gente já elimina, né? A B, a gente já elimina, e a E, a gente elimina. 3. Um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica produz efeito magnético. Lembra? A gente acabou de falar isso aqui agora, ó, no slide de cima. Quando passa corrente elétrica por um fio, a gente pode magnetizar e criar um campo magnético. Então, a gente tem certeza da 2 e da 3. Então, ou é letra C ou é letra D. Então, eu marcaria a letra D. Por que eu marcaria a letra D e não a letra C? Porque a letra D diz que a 1 é verdadeira e a gente sabe que existem, sim, alguns materiais que eles são magnetizados, mesmo que o homem não precise fazer nada, que são os ímãs naturais. Então, eu marcaria a letra D. Vocês entenderam? Me digam aí, por favor. Sim. Então, vamos para a nossa última questão de hoje, que é aquela questão que tem como é que chama isso mesmo? Cruzadinha. É a questão que tem a cruzadinha. Porque agora essas últimas estão saindo assim, né? As outras não saíam assim. Agora essas últimas estão com isso aí, saindo dessa maneira. Não sei por qual motivo. Eu acho que a cruzadinha eu não vou conseguir colocar no mesmo slide. A não ser que eu bote aqui no Python, dê um print aqui. Acho que eu consigo transformar em figura e colocar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Eu acho que eu consegui. Não vai ficar 100% não, mas é melhor do que nada. Vamos lá. Vamos fazer juntos essa aqui, né? Porque não adianta perguntar para vocês no chat, porque fica complicado vocês falarem tudo antes, né? Vamos lá. Corpos que têm propriedade magnética. Essa tá fácil. E aí, como é o nome dos corpos que têm propriedades magnéticas? Beleza. Então, ó. Ímã. 2. Os ímãs se classificam em naturais e artificiais. Dentro dessa classificação, como você considera o minério de magnetita? Esse está fácil, né? Isso eu não vou nem perguntar a vocês, porque é ofender a capacidade de vocês. Ele é um ímã natural. Qual tipo de energia emana de um ímã? O que vocês botaram aí? Qual tipo de energia emana de um ímã? Magnética. Perfeito, Fabrício. Magnética. Qual o polo da bússola aponta para o sul magnético da Terra? O sul magnético da Terra é o polo
norte geográfico. E para o polo norte geográfico da Terra, então, o polo da bússola, lembra que a bússola não muda, né? Então, a bússola é a parte norte dela, que aponta para o polo sul magnético da Terra. Então, parte norte. E como já tinha um N ali na frente, né? Essas questões de cruzadinha são mais fáceis quando tem a primeira letra, né? Você nem se confunde muito. O pontinho magnético é a imagem formada pela limalha de ferro que se distribui no papel colocado sobre o ímã. E aí, o que vocês botaram para essa? O que vocês botaram para 5 aí? O, 3 pontinhos. E aí, o que vocês botaram para essa? Essa eu confesso que também não sei. Vamos pular essa e ir para a próxima, ver se a gente lembra depois. 6. Dê o nome de um meio pelo qual se possa imantar uma limalha de ferro usando um ímã natural. Bom, a gente pode imantar ela por eletricidade, a gente pode imantar por contato, a gente pode imantar por atrito. Então é por eletricidade, contato ou atrito, que são as três formas. A gente tem que ver qual cabe ali, né? Contato não cabe, eletricidade só sobra atrito, né? Atrito. É a única maneira que sobra, né? 7. Se você deixar um ímã permanente por muito tempo sobre uma limalha de ferro, ela também se imanta. Qual o nome se dá essa técnica? Ele já meio que respondeu, né? Imanta. Ele mesmo já meio que respondeu, né? Ah, indução, pode ser também, cabe indução também, verdade, Samara. Verdade, porque imantar já tá ali, né? Então imantar não deve ser o que ele quer mesmo, é verdade, você tá certo. Porque você vai induzir um campo magnético, indução também cabe. Indução, e fica melhor do que imantar, porque imantar é mais geral, né? Indução é específico nesse sentido. Aparelho ou instrumento que utiliza a força do magnetismo para a orientação dos navegadores. Esse é fácil, né? Bússola. 9. Ao redor de um ímã, existe uma região onde se faz sentir as linhas de força desse ímã. Essa região é chamada de campo magnético, né? Isso também foi fácil. Campo magnético. 10. Como se chama um ímã formado pela indução eletromagnética, isto é, enrolando-se um condutor elétrico, que é o fio, num pedaço de ferro e passando por ele corrente elétrica, é o eletroímã, né? Bora ver se cabe. Eletroímã. Cabe. Só falta a 5. Alguma coisinha magnético é a imagem formada pela limalha de ferro que se distribui no campo magnético. Ele está falando dessa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem para vocês. Não sei se vocês lembram dessa imagem. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é a limalha de ferro e ela se alinha com o campo magnético. Lembra que eu falei isso na aula passada? Mas eu não sei o nome que ele quer que a gente coloque ali. Deixa eu ver, ler de novo. Tem um acento no E ali. E aí? Ninguém conseguiu essa 5 também, não? Gente, eu não tô lembrando dessa 5 não, viu? O campo magnético, não. É a imagem formada pela limalha de ferro que se distribui no ímã. Sobre o ímã. Confesso que eu não lembro como é o nome dessas 5, não. Temos que pesquisar. Então, fica duas coisas para a gente pesquisar.
fica esse 5 e fica a questão 10, que os outros aparelhos, né, tirando lâmpada, que eu tenho certeza que não é, e não tenho certeza de como funciona. Então, temos duas coisas aí. Só antes de liberar vocês, eu gostaria de falar para vocês ó, que eu achei um vídeo bem interessante sobre como se produz os ímãs no Manual do Mundo. Vocês conhecem o Manual do Mundo? É um canal no YouTube feito por Iberê. E ele tem esse vídeo aqui, ó, como são feitos os ímãs. Eu vou pegar esse link e vou botar lá para vocês no grupo. É bem interessante, bem legal. É mais a título de curiosidade, mas é bem legal ver como é que funciona, como é que eles produzem os ímãs, até porque também vai dando alguns conceitos do que é um ímã. Ele mostra a figura da limalha de ferro, ele mostra fazendo ao vivo. Isso aqui, ó, isso aqui que eu falei que a gente está com dúvida o nome, essa região, ó, que a gente está com dúvida de colocar na cruzadinha, ele mostra ao vivo fazendo. É bem interessante ao vivo ele botando. E tem bastante curiosidade no vídeo. Então, quem puder, assiste aquele vídeo ali. Eu vou mandar o link pelo grupo da sala. Tá? Quem puder, assiste lá depois. O áudio tá ruim, mas agora já acabou já a aula. Vocês entenderam que eu falei sobre o vídeo do Manual do Mundo? Que eu vou colocar o link para vocês assistirem. E tem aquelas duas questões que a gente não resolveu, né? A questão 10 e a questão da cruzadinha, frase 5. Fica as duas coisas para a gente pesquisar e tentar encontrar a resposta para a próxima aula. Tá certo? Então fiquem bem, fiquem com saúde. Estou liberando vocês aqui agora e coletem, por favor, as informações dos colegas, né? Para saber o que eles estão achando, o que não estão achando. E